Olá, meus amigos de todo o Brasil, eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio com especialização no setor de proteína animal. Venho, através desse vídeo, trazer para vocês uma informação que vai gerar, ou já deveria estar gerando, muito debate pelo Brasil afora, muitos debates, principalmente junto aos pecuaristas brasileiros, que até o momento não conseguiram acordar para algumas situações e o prejuízo que a pecuária de corte tem, tendo em vista a alta lucratividade, principalmente dos grandes frigoríficos, ela é cada vez maior. Essa notícia traz a seguinte informação: o boi brasileiro tem o menor preço entre os principais exportadores de carne bovina do mundo. Preço do boi gordo brasileiro em dólar é o menor entre os principais países produtores e exportadores de carne bovina. Aí nós precisamos prestar atenção e entender algumas informações que para nós nada valem. São informações que geram um marketing muito positivo, que trazem, de uma certa forma, uma visão de que o Brasil é um grande produtor e exportador de carne bovina e que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira está indo muito bem. Abril, nós batemos mais um recorde, 70% acima, quando comparado com o mesmo período do ano passado, com relação às exportações de carne bovina. O domínio dos grandes frigoríficos ele é absurdo. A ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, detém e domina um mercado internacional que nem o próprio Ministério da Agricultura tem poder para alterar alguma coisa. A ABIEC é soberana, decide como e quando, sem falar em quanto será exportado. Então tem um domínio total sobre tudo que está relacionado à exportação de carne bovina. E aí o Brasil cria essa marca de que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Mas quem que ganha com isso? Criaram um marketing enganador e falso, como se toda a cadeia produtiva ganhasse muito dinheiro com a exportação de carne bovina. E isso não é verdade. Quem ganha e ganha muito são os grandes frigoríficos, principalmente, que exportam para mais de 60 países, muito mais de 60 países. Se nós analisarmos a arroba comercial de venda desses grandes frigoríficos, ela ultrapassa tranquilamente os R$800. Em contrapartida, nós temos um preço da arroba do boi cada vez mais prejudicado. E eu já havia falado lá por setembro, outubro do ano passado, que o ano de 2024 não era nada animador. Os grandes frigoríficos seguiriam dominando o mercado, pressionando o pecuarista e ganhando cada vez mais dinheiro com a exportação de carne bovina. Esse período, ou esse ano de 2024, os grandes frigoríficos tiveram as maiores margens de lucro, talvez. E seria muito fácil analisar se fosse aberto o preço médio de venda do traseiro, dianteiro e da costela, considerando cortes com osso e desossados. A partir daí, através de uma fórmula, nós saberíamos exatamente o preço da arroba comercial de venda. Mas, voltando para o preço da arroba do boi, considerando o estado do Mato Grosso e de São Paulo, considerando também em dólar o valor da arroba, Mato Grosso teve um preço de 37,76 dólares a arroba e São Paulo teve um preço de 40,91 dólares a arroba. Então, muito lá embaixo, quando considerado a avaliação do preço da arroba de outros países exportadores. E aí nós vamos aqui na América do Sul, a Argentina, o preço da arroba em dólar chegou a 44,36, no Paraguai o preço da arroba em dólar chegou a 46,20 e nos Estados Unidos 112,02 dólares. 112 dólares 02 centavos o preço da arroba do boi lá nos Estados Unidos. Aí o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, não sei se por falta de conhecimento ou entendimento, vem expressar a sua visão trazendo um cenário positivo, dizendo que o Brasil terá mais competitividade no mercado internacional. Essa situação do preço da arroba do boi, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, segundo ele, esse preço da arroba ou esse preço desvalorizado da arroba do boi brasileiro pode favorecer a arroba brasileira no âmbito externo, ou seja, as exportações brasileiras elas podem ter uma vantagem perante o preço da arroba do boi em outros países exportadores. Isso aqui é de uma estupidez muito grande que mostra que os grandes favorecidos são os frigoríficos. O preço da arroba do boi despenca no Brasil,
a pecuária de corte leva prejuízos, os frigoríficos ganham muito dinheiro por ter mais competitividade, que podem ter um preço abaixo, mas o IMEA também não considera que o preço da carne bovina brasileira, entre os 40 maiores países exportadores, é a mais desvalorizada no mercado internacional, ou seja, os grandes frigoríficos, principalmente eles que exportam muito, ganham muito dinheiro. Em contrapartida, a pecuária de corte segue cada vez mais prejudicada. Não sei qual é o cenário favorável que o IMEA achou para fazer essa informação, né? Para fazer essa afirmação, mas mostra que a grande preocupação sempre e os atos a serem considerados favorecem apenas os grandes frigoríficos. Como eu falei, se nós tivéssemos acesso, nós teríamos uma arroba comercial de venda desses grandes frigoríficos lá nas alturas. Preço da arroba do boi lá embaixo, o mercado de exportação favorável aos grandes frigoríficos e estimativas positivas para a pecuária de corte nenhuma para esse ano. Talvez, lá no final do ano pode ser que o preço da arroba do boi chegue num valorzinho mais considerável. E aí eu volto para algumas afirmações que não são reais, nunca foram verdadeiras, com relação, por exemplo, ao mercado da China. Que os frigoríficos, de uma maneira geral, principalmente os grandes, afirmaram que o preço da arroba do boi despencou porque a China acabou, de uma certa forma, entendendo o mercado. Esse fator não é mentiroso, é um fator verdadeiro. Porém, as exportações seguem a pleno vapor para a China. Claro, o preço da arroba do boi do Brasil despencou, os grandes frigoríficos seguem exportando grandes volumes de carne para a China, ou seja, eles, os grandes frigoríficos, seguem ganhando muito dinheiro, sem falar que exportam para outros tantos países. Ou seja, a alta lucratividade para os frigoríficos só aumenta e o prejuízo para a pecuária de corte também, só que no caminho inverso vem aumentando e aumentando muito.